Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje finalmente vou mostrar para vocês a minha coleção de PlayStation 2. Essa semana saiu o trailer do Call of Duty Modern Warfare 4. Eu tinha me programado para fazer um vídeo a respeito do trailer, né? Mas em breve eu vou estar fazendo para vocês um vídeo comentando a respeito desse trailer. Mas hoje eu queria mostrar a minha coleção completa de PlayStation 2, né? Eu tenho todos esses jogos aqui. E demorei um pouco para fazer esse vídeo para vocês, porque tem muita coisa que eu estou organizando aqui. Inclusive eu tenho alguns jogos que estão no plástico, né? São alguns jogos que eu importei de fora na época, de uma loja lá da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Na época que ainda era barato importar jogos. E tem alguns jogos aqui que estão abertos, que eu vou mostrar para vocês. O PlayStation 2 é um console que marcou muito para mim. Eu não tive o PS1, eu passei muito rápido pelo PlayStation 1, então não tem tantos jogos assim que me marcaram do PlayStation 1. O Super Nintendo é um console que eu tive na infância, né? Eu joguei muito, mas o PlayStation 2 foi um console que na época foi bem impactante para mim. Então eu vou começar aqui pela Capcom, esse aqui que é o Fighting Jam. Uma coisa bem legal dos jogos de PlayStation 2 é que algumas edições tinham esse suporte para o memory card, né? E é bem legal isso aqui. E outro detalhe importante também, que eu acho bem legal dos jogos da época, né, da mídia física, são os manuais, né? Esse jogo aqui eu comprei ele por volta de 2004, 2005. Então, o manual ele é bem rico em informação. Tem várias informações aqui a respeito dos personagens, né? E, inclusive tem um panfleto aqui também do ano de 2004 que tem os lançamentos da época, né? Então aqui de cara a gente tem o Resident Evil Outbreak, tem também aqui o Devil May Cry 3, o Onimusha, tem a edição de 15 anos de aniversário do Street Fighter, e tem aqui alguns outros jogos, né? E o Shadow of Home, que inclusive eu tenho o Shadow of Home aqui também da coleção, né? Então uma coisa bem legal dos jogos da época em mídia física é esse capricho, né? E os manuais também que tinham na época, né? Infelizmente, com o passar dos anos, por exemplo, o PS4 e o PlayStation 5 já não tem manuais assim caprichados igual era naquela época, né? Aqui tem outro jogo bem legal. Esse jogo aqui ele tem toda uma inspiração nos filmes do Alien. É interessante a gente notar que esses filmes do Alien, Predador, influenciou vários jogos ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? E aqui também é outra edição que tem várias informações aqui a respeito dos personagens, dos itens, dos inimigos. E essa aqui é uma edição japonesa, né? Eu sempre gostei muito também das capas das edições japonesas em mídia física. E aqui a gente tem também uma outra versão japonesa desse jogo aqui que é baseado no filme O Enigma de Outro Mundo, né? E um detalhe curioso é que esse jogo aqui recentemente ele teve uma remasterização que saiu tanto para Nintendo Switch quanto o PlayStation 5, né? E é um jogo bem legal também, marcante da época. Os manuais aqui tem várias informações também sobre os personagens, sobre os inimigos. E o capricho que a indústria dos games tinha na época com os manuais é uma coisa que a gente não vê hoje em dia, né? Como eu falei pra vocês. E é uma edição bem caprichada também desse jogo aqui. Socom 3, esse é o único jogo do Socom que eu tenho aqui na coleção. E foi o único que eu joguei também na época. Como vocês sabem, eu sempre gostei muito de jogos de guerra, táticos, né? Jogos militares, de extração. Um detalhe interessante do Socom é que ele tem uma vasta quantidade de armas, né? Então o manual aqui tem muita informação a respeito
das armas, né? E uma edição bem caprichada também. O Socon é um jogo bem fácil de encontrar por aí, né? A trilogia, na verdade, é bem fácil de encontrar. Assim como, por exemplo, o Siphon Filter, né? Esse aqui é o Dark Mirror. Outro jogo também bem fácil de encontrar por ali, de PlayStation 2. Que também está completinho, com manual. E uma curiosidade interessante desse jogo aqui é que ele se passa no mesmo universo do Days Gone, né? E muita gente acha que vai ter um remake desse jogo. Eu acho que seria interessante os caras fazerem um remake do Siphon Filter, assim como do Splinter Cell, né? Aqui temos outro jogo também do Siphon Filter, esse aqui é o Logan's Shadow, né? Algumas edições aqui, como eu falei para vocês, estão lacradas, né? Como vocês podem ver aqui, tem até um adesivo meio holográfico, que é de uma loja que eu comprei muitos jogos na Pensilvânia, um tempo atrás, de um vendedor, né? Mas isso foi lá por volta de 2013, 2014, né? Então tem muita coisa que eu importei de fora de games, assim como outros jogos também de PlayStation 3 que eu tenho aqui. Então, como tá no plástico, eu não vou abrir todos os jogos, até mesmo por vídeo não ficar tão longo, como eu falei pra vocês. Quero deixar o vídeo um pouco mais dinâmico, né? Aqui temos o Black. O Black também é dessa loja que eu comprei na Pensilvânia. Um detalhe curioso sobre essa loja que eu comprava jogos lá dos Estados Unidos é que o vendedor, até um tempo atrás, a gente conversava bastante ainda pelo Instagram. Só que chegou a pandemia, ele acabou fechando a loja, né? Ali por volta de 2020. E ele vendeu praticamente todo o estoque de jogos que ele tinha. Então ele não trabalha mais com games. Então boa parte da minha coleção aqui é exclusivamente dessa loja, né? O Black é um jogo que eu nem preciso comentar muito. É um jogo fantástico, uma obra-prima. Acho que é um dos jogos mais incríveis que tem do PlayStation 2. Assim como o God of War, o Resident Evil 4, né? Resident Evil 4, outro jogo também que, geração após geração, continua fazendo um sucesso absurdo, né? A gente teve versões remasterizadas para PlayStation 3, Xbox. A gente teve agora recentemente o remake, né? Tem uma versão remasterizada também de PS4. Já se tornou um clássico cult aí dos videogames, né? Cold Fear, outro jogo também que tem toda uma inspiração no Resident Evil 4. E o curioso é que esse jogo aqui, futuramente a Capcom acabou se inspirando nesse jogo para criar o Resident Evil Revelations, né? Então, para quem jogou o Resident Evil Revelations, o primeiro, ele é bem parecido com Cold Fear, né? E esse aqui é um jogaço também, uma obra-prima. Outro jogo também que, sem sombra de dúvidas, merecia um remake, né? Clássico, muito, muito bom também. Aqui temos outro jogo também que é bem raro. Inclusive um amigo meu recentemente falou para mim que esse jogo é muito caro, né, lá fora. Coisa de 4 mil, 3 mil dólares. Apesar que a minha edição aqui é uma edição da Europa, né? Como vocês podem ver, o estojo azul, ele são jogos da Europa, né? Quando a gente tem esse estojo azul aqui, né? E também eu comprei dessa loja lá da Pensilvânia. E jogos de PlayStation 2 realmente hoje em dia é muito mais caro do que jogos de PlayStation 5, né? Como vocês sabem. Outro jogo bem legal também é esse aqui, o Michigan Report from Hell. É um jogo também que tem toda uma inspiração naqueles filmes Handicam, estilo A Bruxa de Blair, Quarentena, Hack. Aqui temos um grupo de repórteres, né, que vão fazer uma investigação e acaba acontecendo umas coisas meio sobrenaturais também durante a progressão do jogo. E é bem interessante também. Outro clássico aqui da Capcom, que é o Haunting Ground. Esse aqui também é um jogo que eu gosto muito. E outro detalhe interessante é que esse vendedor lá dos Estados Unidos, ele me mandava vários jogos lacrados, né? Como vocês podem ver aqui, tem até o lacre aqui do DVD que eu tinha tirado na época e acabei colocando o plástico por cima, né? Então eu gosto de colocar o plástico por cima para proteger
E ele me mandava também os adesivos separados, né? E eu colocava esse plástico para proteger e colava os adesivos também. E é um jogo também magnífico esse aqui, um dos clássicos aí do PlayStation 2, que inclusive também é bem caro hoje em dia, né? Outra obra-prima aqui, na minha opinião, Silent Hill Origins. Eu gosto muito desse jogo, eu gosto muito da ambientação desse jogo também. Eu acho fantástico esse jogo aqui. Um dos melhores, né? Outro jogo também que futuramente, provavelmente, eles vão fazer um remake. Assim como eu tenho também aqui o Silent Hill 3. Esse aqui é um jogo que fritou o PlayStation 2 na época, né? O PlayStation 2 basicamente quase não aguentou rodar esse aqui, mas ele saiu também para PS3 futuramente, né? Aqui temos o Resident Evil Dead Eye. Muita gente não gosta desse jogo aqui do Resident Evil. Eu confesso para vocês que eu acho bem legal. É claro que tem muita gente que não gosta da câmera, né? Porque você joga ele em terceira pessoa e depois quando você mira ele fica em primeira pessoa, né? Mas é um jogo bem legal, injustiçado também, mas é bem divertido também esse Resident Evil aqui. Resident Evil Outbreak. Esse aqui é excelente, baita jogo também. E uma coisa que eu sempre gostei desse jogo é a capa, né? Eu sempre achei essa capa muito bonita. E o jogo também é bem legal. Eu não tenho aqui o Code Verônica, né? Mas, na verdade, eu não cheguei de jogar o Code Verônica, mas esse aqui, o Dead Eye, foram os jogos que eu mais joguei na época. Manhunt, o primeiro. Esse jogo aqui é um jogo brutal, pesado, insano, né? Até hoje eu fico me perguntando se a Rockstar teria coragem de lançar um jogo desse estilo aqui, né, nos tempos atuais. É um jogo que muitos adolescentes, né, até criança na época jogava isso aqui. E é impressionante, né, pessoal, a violência que tem esse jogo, assim como o Manhunt 2, né? E só pela capa, assim, eu lembro que quando eu olhava essa capa aqui, a capa já é bem violenta, né? Tem muitos detalhes aqui que mostram que é um jogo brutal, né? Algo que a gente não tem mais hoje em dia, né? Infelizmente, hoje em dia a gente não tem jogos nesse nível aqui, né? Assim como esse outro aqui também, pela capa vocês já conseguem notar quão violento é esse jogo. Também uma edição da Europa. Aqui eu tenho também o Obscure, o primeiro jogo. Outro jogo também que teve toda uma inspiração nos filmes de terror ali do começo dos anos 2000, né? Lenda Urbana, Pânico, né? O Prova Final também, que são filmes assim que se passa na faculdade, aí o pessoal tem que tentar desvendar os mistérios ali que tá acontecendo, né? E esse jogo ele tem tudo a ver com a época, né? Os anos 2000 ali, o comecinho dos anos 2000, esse estilo de filme tava bem alto, né? Na época. Outro jogaço aqui, que é o Área 51. E temos aqui um dos jogos mais marcantes também pra mim, que eu zerei muito no PlayStation 2, que é o Killzone, né? O primeiro. O Killzone é uma pena que a Guerrilla abandonou a franquia, né? Hoje em dia a Guerrilla tá mais focada em criar jogos cheios de lacração, jogos mais voltados pra cultura woke, né? Que nem o Horizon Zero Dawn. Eu mesmo detesto esse jogo. Bom, dando continuidade aqui, a gente tem essa outra fileira de jogos. E aqui a gente tem o Call of Duty, o primeiro, né? Aqui é onde começa a minha paixão por jogos de tiro, FPS. Já comentei muito sobre Call of Duty aqui. E eu também tenho o segundo, né? Eu só tenho os dois para PlayStation 2. As continuações, por exemplo, Call of Duty 3 e os outros jogos da franquia que vieram depois eu tenho para PlayStation 3 e PS4, né? Então, em breve vou estar fazendo para vocês também um vídeo mostrando a coleção de jogos do PS3 e PS4. Aqui a gente chega nessa outra franquia marcante também, que eu adoro, que é o Medal of Honor. E esse primeiro aqui é o Frontline, jogaço. Depois a gente teve o Medal of Honor Vanguard, também, que é outro jogo bem legal. E depois o European Assault, né? Esse aqui, junto com o Frontline, são
os que eu mais gosto, né? E uma característica bem legal dos jogos da franquia Medal of Honor é a trilha sonora, né? A trilha sonora é espetacular, né? E depois tivemos esse outro aqui, né? Que praticamente se passa o tempo todo no mar, mas infelizmente é uma franquia também que morreu, né? Outra franquia bem legal é essa aqui. Teve apenas 2 jogos para PlayStation 2, que é esse aqui, que foi o primeiro, né? E eu tenho também esse segundo aqui. Se eu não me engano, eu acho que eu tenho um terceiro jogo que foi lançado para PlayStation 3. Eu vou conferir depois também se eu tenho aqui na coleção. Mas são jogos assim que fizeram baita sucesso também e também com o mesmo tema a respeito da Segunda Guerra, né? Agora aqui a gente chega na franquia Delta Force. Esse jogo aqui ele tem toda uma inspiração no filme Falcão Negro em Perigo, do Ridley Scott. Inclusive as missões, tudo desse jogo aqui é bem parecido com o filme, né? E uma coisa bem legal desse jogo aqui é que ele foi bem inovador para a época, né? Você poderia controlar os personagens ali na tela, né? Você poderia fazer alguns comandos, como abrir porta e tal, mandar eles avançarem, né? Coisa que não tinha em jogos como Medal of Honor e Call of Duty, né? Wolfenstein, esse aqui é outro jogo também muito bom. Esse aqui é um jogo que fez muito sucesso no PC. Eu me lembro que na época eu via o pessoal jogando com frequência na Lan House, esse jogo aqui. Ele demorou um pouco para sair para os consoles, né? E daí na época eu acabei comprando ele para PlayStation 2. E é um jogo bem legal, tem alguns elementos meio sobrenatural nesse jogo também. Mas é bem interessante, pessoal. Cold Winter, outro jogo também bem obscuro de PlayStation 2. Um jogo sujo. Isso aqui é um shooter bem pesado também, bem violento. Pouca gente conhece esse jogo, mas ele tem uma ambientação bem legal. Até lembra um pouco o Black também, né? Shell Shock, outro jogo também que traz um tema bem pesado sobre a guerra. Esse é aquele tipo de jogo que jamais a indústria dos games hoje em dia iria fazer, né? Comandos Strike Force. Pessoal, muita gente pergunta, eu vejo várias discussões na internet a respeito do porquê que a indústria não faz mais jogos nessa pegada aqui, né? Jogos de guerra, assim, sujo, violento, brutal. Uma coisa que a gente deve levar em consideração é que hoje em dia a gente vive praticamente uma terceira guerra mundial, né? Isso começou lá na Ucrânia, com a Rússia, né? E agora a gente está vivendo uma guerra também no Oriente Médio. Então é muito difícil para a indústria, seria muito delicado os caras criarem jogos com esses temas assim mais pesados, né? O que a gente tem hoje em dia são jogos coloridos, né? Jogos de espada, jogos de serviço, né? Esse tipo de jogo aqui, para a indústria hoje em dia, não pegaria tão bem, né? O que a gente tem é Call of Duty todo ano, mas Call of Duty é uma coisa mais cinematográfica, né? Por exemplo, esse outro jogo aqui é um jogo que foi proibido em vários países, né? Acredito que muitos de vocês sabem disso. Um jogo também que nem todo mundo tinha acesso a esse jogo na época. Foi bem difícil eu conseguir achar esse jogo aqui. Só importando de fora, por exemplo, eu consegui ter acesso a esse jogo. Então jamais a indústria iria tocar em temas assim um pouco mais delicados, né? Até mesmo pela realidade que a gente está vivendo hoje em dia no mundo, né? Aqui a gente chega na saga Conflict. Eu tenho esse primeiro aqui, que é o Desert Storm. Aqui também é uma franquia que é até fácil de encontrar hoje em dia, né? E temos aqui também o Conflict Desert Storm 2. Mas o que eu mais gosto é esse aqui, o Global Terror, né? Esse aqui já é uma pegada mais urbana. Ele lembra muito o Rainbow Six, né? Aquela fase do Rainbow Six Vegas 1 e 2. E depois a gente teve o Conflict Vietnã, que é bem legal também. Rainbow Six Lockdown, esse aqui é outro jogo também fenomenal. Eu sempre gostei muito da franquia Rainbow Six, apesar de eu gostar mais das versões do PlayStation 3, né, que é o Rainbow Six Vegas
1 e 2. E aqui a gente tem o Rainbow Six 3. Então a gente tem esse outro aqui também que é bem legal. Esse jogo aqui também, na época, me surpreendeu muito pelos gráficos. Eu acho que até hoje é um jogo que surpreende muito pelos gráficos, né? Bom, agora aqui a gente chega nesses jogos de faroeste que são muito bons, né? Temos aqui o Gun e temos aqui o início, né, do Red Dead Redemption. Esse aqui é o Red Dead Revolver, para quem gosta aí de Red Dead Redemption 2. Esse aqui foi o começo de tudo, né? A Rockstar conseguiu criar uma obra-prima aqui, né? Mesmo sendo no PlayStation 2, ela conseguiu criar um jogo genial. Shadow of Home. Esse jogo do Predador é bem interessante porque a maioria dos jogos do Predador, do Alien, a gente sempre joga com os personagens e sempre caçando o Predador ou o Alien, né? Esse aqui é um jogo totalmente diferente. Esse aqui a gente joga com o Predador e ele lembra muito o filme Predador 2. Você passa o tempo todo na cidade, né? Bem parecido com o filme, com o segundo filme do Predador. Scarface, outro jogo também que merecia um remake. Uma coisa interessante do PS2 é que tem vários jogos baseados em filmes, né? Inclusive o Poderoso Chefão também saiu para PlayStation 2. Mas o Scarface é um jogo muito bom que inclusive lembra muito os jogos do GTA também, né? Terminator, esse jogo do Terminator aqui é bem legal. Ele lembra muito o Mad Max que saiu para a geração passada, né? Tem vários veículos também que você pode pegar nesse jogo aqui. E é bem divertido também, pessoal. Recomendo esse aqui, Terminator. Tekken 5. Eu não tenho muitos jogos de luta aqui para PS2. Eu acredito que eu tenho mais na coleção de PS3 e PS4. Mas o Tekken é um jogo que joguei muito também na época. E o único jogo do Mortal Kombat que eu tenho aqui é esse aqui, né? O Mortal Kombat Shaolin Monks. Bom, já tá quase acabando o vídeo aqui, pessoal. Aqui temos a coleção do The King of Fighters. Esse aqui é a saga Orochi. Então, temos aqui o The King of Fighters 94, 95, 96, 97 e 98, né? 98 é o que eu mais gosto. Acho que muita gente na adolescência também que jogou esses jogos aqui no fliperama gosta muito do 98, né? Que inclusive eu tenho uma versão também aqui japonesa com estojo azul, que eu acho bem bonita essa capa também do The King of Fighters 98, que inclusive esse jogo também saiu para as gerações atuais, né, como o PS4, Nintendo Switch também. E aqui temos o SNK vs Capcom 2, né? Para mim um dos melhores jogos de luta também de todos os tempos é esse aqui. Gosto muito, bem legal também. Bom, e para encerrar aqui, pessoal, sei que o vídeo ficou um pouco longo. Burnout 3, esse aqui que é o Takedown. Esse é o único jogo de corrida que eu tenho aqui na coleção. Bom, pessoal, teve alguns jogos de PS2 que não apareceu aqui na coleção, como Prince of Persia, Splinter Cell, Ico, né? Shadow of the Colossus, que são jogos que eu tenho remasterizados para PS3, né? Então, quando eu for mostrar minha coleção de PS3, provavelmente eu vou estar mostrando esses jogos também, né? Bom, pessoal, então é isso. Essa foi a minha coleção de PlayStation 2. O vídeo ficou um pouquinho longo, porque são muitos jogos, mas acho que eu consegui resumir para vocês um pouco dos jogos que me marcaram, né, de alguma maneira. E todos esses jogos aqui são os que eu joguei mesmo, né. É claro que depende muito do gosto de cada um, né. Então, como eu tenho um gosto bem diferente da grande maioria, eu acho, esses são os jogos que mais me marcaram, né. E me traz uma memória afetiva muito grande também. Assim como o PS3 também. O PS3 também é um console que eu comprei na época de lançamento e os primeiros jogos que eu tive contato também me marcaram bastante, né? Bom, então é isso. Esse vídeo ficou bem legal. Consegui resumir um pouco para vocês aqui dos jogos que mais me marcaram na época, né? São jogos que eu gosto muito. Eu acho que são jogos assim valiosos, né? Eu sei que hoje em dia tá muito caro para quem tá começando a colecionar jogos retrô, né? O PlayStation 2, querendo ou não, ele já entra na categoria retrô, assim como o PlayStation 1, Super Nintendo, Mega Drive, Master System, vários outros consoles. Eu sei que é muito caro. Enfim, é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e até mais.